com pessoas importantes agradecer de maneira muito especial todo o trabalho e dedicação que tivesse enquanto esteve presidente aqui nessa casa, por continuar associado a esta casa, que demonstra que podemos estar em vários espaços, mas que temos nossas origens. Então, agradecer ao teu trabalho durante toda a vida, porque fosse com certeza um sindicalista durante toda a vida. Mesmo que depois saiu da presidência, ocupou outros espaços, mas continuou associado, e isso é que é importante. E aí eu queria te pegar de surpresa agora, mas isso não é problema para ti, que tu colocasse algumas palavras de qual é a sensação de ter passado por essa casa e ter contribuído aí com os nossos agricultores também. Eu não sou muito bom no microfone. Onde é que está o Geraldo? Bom, em primeiro lugar, né, já claro, se cumprimentou a todas as pessoas. Fiquei muito feliz de ter tido esse convite esse dia quando eu estava ali conversando com as meninas ali no modelo 15. Como é que eu teria que fazer? Claro, eu sabia, mas fui ali. É um vício que a gente tem. Quando ele disse que eu fui sindicalista, e continuo sindicalista. Nessas veias aqui, Joel, corre sangue de sindicalista e você sabe disso. Se posso falar um pouquinho mais das nossas brigas no bom sentido, né, nos anos 90 até 2002, quando eu estive no sindicato, para mim foram muito gratificantes. Sacrifiquei bastante a minha família, a minha esposa, com 2 filhas, na época pequena, uma leitaria com 12 vacas, tirando leite lá na Sangafunda, que o Geraldo sabe onde é, que era vizinho lá do avô dele, e continua ainda lá na propriedade, e vim para o sindicato. E aí já se falou hoje nas pessoas, né, no finado Geraldo, um grande respeito que eu tenho por ele, o neto está aqui, pela família toda. Ele sempre dizia assim: Zé Carlos, tu está vindo para o sindicato e uma coisa tu tem que ter, é as costas largas. Tu tem que deixar os caras bater e depois tu dar a resposta. E isso que a gente tem que fazer, que o sindicato continua fazendo. Estava falando aqui para essa senhora aqui, que também hoje está na diretoria da FETAG. Eu tive a oportunidade, de 93 a 2002, de ser presidente do sindicato, ser diretor da FETAG no Conselho Fiscal pela regional daqui de Pelotas, trabalhando com o Heitor Schunk, com o Carlos Karlinski. Então o sindicato me marcou muito, Tessma. Não poderia me furtar de dizer essas palavras, Joel. Também, quando eu vim para o sindicato, fui visitado pelo finado Pedro Adão e o finado Geraldo. Disseram: Zé Carlos, amanhã tu tem que ir para o sindicato. Isso em fevereiro de 1993, dia 14 de fevereiro, está na minha cabeça. E eu estava pintando a casa, lá fora. Tinha findado de colher a minha batata, produzia leite. Eu disse: daqui 2 dias eu vou, porque eu gosto de findar um serviço para depois ir para o outro. E de fato, aí quando foi dia 16 eu vim para o sindicato, tive a oportunidade de trabalhar como secretário até 95. Só quando eu cheguei aqui tem uma pessoa que abriu muito as portas para mim, que hoje não está mais entre nós, um grande companheiro, o Pedro Adão. O Pedro Adão disse: Carlos, tu tem a liberdade, tu és secretário do sindicato nesse momento, eu vou ligar para a FETAG. Na época era o Carlos Karlinski, o presidente da FETAG. O Nilson é testemunha disso. Aí nós tínhamos mais de 4.000 processos de aposentadoria parados naquela sala ali, onde está o doutor Alexandre ali. E eu disse: Carlos, faz tudo a limpo. Aí também tinha uma outra pessoa que não podemos, nesse momento, já nos deixou há anos também, o falecido Mário Carniato, que tinha sido presidente. Ele mapeou tudo, distrito por distrito, aquelas aposentadorias que nós tínhamos, mais de 4.000 processos. Isso nos anos de 93. E aí eu fui a Porto Alegre, não sabia nem ir a Pelotas, agricultor lá da Sangafunda. O seu Nilson foi um grande professor para mim, muitas coisas ele me ensinou. Eu andava de carro e eu andava com a luz alta, atrás dos outros carros. Zé Carlos, a luz alta a gente usa quando não vai ninguém na frente. Não me envergonha, o senhor me ensinou muito. Então a gente tem que contar, tem que ser humilde, como eu sempre fui, Tessma. E todos vocês são. Porque quem não é humilde não pode ser diretor de sindicato. Basta que eu iniciei dizendo, quando o seu Geraldo, finado Geraldo, falou que tinha que ter as costas largas. E aí eu entendi ele, no que ele queria dizer, e de fato. E aí consegui trazer, na época, o Nilson sabe disso, os agricultores aqui sabem, 2 promotores de justiça aqui para Canguçu, para atender as aposentadorias. E aí nós levávamos uma crítica muito grande, companheiros sindicalistas, a dona Vera está aqui, o Delair também, e diziam assim: Zé, a diretoria do sindicato não acredita nos agricultores.
uma grande injustiça. E eu me revoltava com aquilo. E, de novo, o sindicato acredita tanto no agricultor que trouxe 2 promotores, vamos visitar o produtor lá fora na propriedade. E nós ia lá fora. Tinha uma senhora que entrou aqui com um bordãozinho, nós atendíamos lá na última sala do canto, no corredor. E aí o promotor de justiça, o nome dele era João Carlos Pacheco, de Porto Alegre. E ele atendeu a senhora, ela não sabia nem falar o português direito. E negou a aposentadoria para ela. Aquilo me doeu muito. Me lembrei da minha mãe, das minhas tias, que a gente que é de origem, e de todas as pessoas também, né, que às vezes eram negados. Aí eu falei com o seu Mário, na época, claro, finado Mário, ele dizia, Carlos, vamos fazer o seguinte, vamos propor para nós levar o promotor lá fora, e nós já tínhamos. Aí o falecido Mário preparou 12 agricultores daquela região, nós fomos lá do Iguatemi, me lembro que fosse hoje. Aí chegamos lá na segunda casa, quando chegamos lá, era na casa dessa senhora. Aí o promotor apeou nós tínhamos uma Kombi vermelha aqui no sindicato. Ele apeou da Kombi, mas, seu Zé Carlos, eu já neguei o processo de aposentadoria. Não, o senhor negou, mas agora eu trouxe aqui para o senhor fazer uma visita e avaliar. Aí ele ficou olhando assim, ela sentada num banco, na sombra de umas laranjeiras, debulhando milho com a mão. E aí, nesse meio momento, chegou o genro dela, que ela morava com o genro. E aí ele disse assim, não, ela cuida da horta aqui, trabalha na horta e ainda faz o almoço. E aí ele disse assim, olha, Zé Carlos, que grande injustiça eu ia fazer. Mandou ela vir daí 2 dias, em 8 dias estava a aposentadoria dela aqui para ela receber. Então até me arrepia aqui, mas no bom sentido. Então a luta do sindicato, companheiros, para esse pessoal mais novo que está aqui, esse jovem, essa jovem que está aqui, vocês têm um desafio muito grande de dar continuidade àquilo que nós, cabelos brancos, né, Nilson? Nilson ainda continua na luta, tá, por nossos associados. Temos que seguir brigando pelo nosso produtor rural, pelo nosso trabalhador. O sindicato é onde o produtor tem que entrar de cabeça erguida todos os dias, quando ele via a cidade, e ser bem atendido. E isso ocorre aqui no nosso sindicato e tenho certeza que ocorre em todos os sindicatos de trabalhadores rurais. Então, nunca deixar ninguém iludir, que aí vem naquela parte que o finado Geraldo dizia, não deixam iludir os produtores, não se mente para o produtor. E, de fato, então, todos que nós continuar fazendo assim, nós vamos continuar avançando. E tem outras grandes vitórias, falei do promotor, vou falar um pouquinho também, que foi da minha época, do Banco da Terra. Aqui em Canguçu, nós tínhamos o cartório do Zé Bento ali na esquina, que hoje é saudoso, ali na praça. Às terças e quintas-feiras nós fazia 12, 14 escrituras do Banco da Terra para os agricultores. Isso me custou várias viagens junto com, vou citar o nome dele, do Heitor Schuch, que era o presidente da FETAG, com o ministro da Reforma Agrária, na época, se chamava Raul Jugman. Um baita do homem, o cara falar com ele, tinha que olhar assim para cima. Quando eu perguntei quanto saía o valor de uma família do sem terra para dar a terra para ele, para ele ter a terra e pagar. Ele sai R$45 mil por produtor. Aí eu disse assim, olha, com R$45 mil lá na minha região, eu assento 3 agricultores, na base de 15 mil cada propriedade. Disse, mas como você vai fazer isso? Fácil, sim. E aí nós conseguimos o Banco da Terra. E fizemos mais de 300 e tantas escrituras aqui no Zé Bento. Aí depois, não vou falar mal de governo, não sou disso, não adianta falar, tem que seguir brigando para trazer as conquistas para os nossos trabalhadores. Aí na época, mudaram, de vez de ser Banco da Terra, botaram o crédito fundiário. Hoje nem sei que nome tem, se continua crédito fundiário, ou Terra Brasil. Né? E aí que deu o crédito, que deu as escrituras que eram feitas aqui na esquina ali do Zé Bento, ali no cartório dele. Então isso me deixa muito triste, que hoje, né, só existe, não é que só existe promessa, existe muita promessa e pouco resultado para o produtor. Então não vou me estender mais, desculpa até se eu falei alguma coisa que não devia, mas passando, né, por esses anos que eu fiquei no sindicato de 93 a 2002, me fez eu relatar isso aqui e não me furtar do que eu estou dizendo, porque é verdade. A dona Vera está aqui, sabe? Então a gente trabalhou, o sindicato chegou na época do Banco da Terra, péssima. Eu era jovem naquela época, representava o jovem, de nós ter 2 engenheiros agrônomos aqui pagos pelo sindicato. Se aprovava na Assembleia, pago pelo sindicato para fazer as visitas e preparar as escrituras para os produtores nas terças e quintas-feiras. Então era terça e quinta, o cartório do Zé Bento era nosso, como se dizia. O sindicato invadiu o Canguçu, tinha algum que queria fazer a escritura, não conseguia, os outros dias, terças e quinta era nosso.
Então, isso é uma das coisas que a gente fez, entre outras tantas. Então, mais uma vez, Tessma, muito obrigado. Ao companheiro Zé Dias também, que quando eu saí do sindicato, eu tive a oportunidade de citar o nome dele, ele era diretor nosso, Vita, até hoje ainda é o nosso cabeça branca que temos aqui dentro, né? Infelizmente, falar mais uma vez, perdemos o nosso grande companheiro, o Pedro Adão, como os outros tantos, mas a vida é assim. E aí tinha uma coisa que a Vera ainda mexeu comigo aqui hoje, vocês vão ver nas fotos aí. O Pedro Adão mexia comigo nessa sala dele ali, tem essa liberdade que eu me dava muito bem com ele. Foi ele que me trouxe para o sindicato e deixou eu fazer o meu trabalho, quer dizer, o meu trabalho junto com a diretoria para trazer os benefícios para os produtores. Ele dizia, Zé Carlos, tu está vendo aquela ordem ali, como está vindo? Eu disse, não, mas eu não vou primeiro que tu vai primeiro. Mas era da mesma idade, o Pedro Adão era do dia 27 de setembro de 1950, 24, e eu do dia 12 de outubro. Então, da mesma idade nós os dois. Mas só temos que agradecer tudo aquilo que o companheiro Pedro Adão trouxe, o Tessma de testemunha, o seu Zé, o Delair, os diretores principais, a Suzy, né? Ele dava liberdade para os companheiros trabalhar, ensinava o caminho da roça. Ele não dava nada de bandeja, ele ensinava. Veio um colônio grosso lá da Sangafunda, do 4º distrito de Canguçu. Não sabia ir a Pelotas, doutor Vinícius. E aí ele me mandou a Porto Alegre, ele que me levou de manhã em Porto Alegre, lá para mim pegar o ônibus, e de tardezinha ele ia me buscar, porque eu não sabia dirigir direito para entrar lá na rodoviária. Então a vida foi cheia de sacrifícios, consegui avançar, claro, nunca sozinho, sempre com o apoio de todos. E mais uma vez, muito obrigado, Nilson. O senhor sempre foi um professor para mim. Obrigado. Eu acho que não podemos fazer nenhum tipo de homenagem aos presidentes sem fazer um reconhecimento muito especial ao escritório Felcom de Contabilidade, ali do doutor Alceu, hoje representado pela Luciana, né? Que eu gostaria que tu falasse alguma coisa em nome do seu Alceu, do Alexandre, em nome do escritório, Luciana. Certo, André, obrigado. Obrigado pela oportunidade também e o convite de nós estarmos aqui. Então, a Felcom, ela é uma empresa que tem mais de 40 anos, que se iniciou através do Roberto Alceu Felten, que teve muitas histórias com todos aqui, com o seu Nilson, com o Joel, com o Senhorinha, aqui também. Então, a gente fica muito, muito mesmo feliz e ficou surpreso em ter o primeiro sindicato que nós trabalhamos, ter uma galeria dos presidentes. Isso é uma homenagem a cada um, para não esquecer nunca, né? E que sirva de exemplo também para outros sindicatos fazerem isso também, né? Então, a gente trabalha nas horas ruins, mas também gosta de festejar juntos com os sindicatos, né? Então, aqui a gente trabalha com o Sindicato de Pelotas, trabalha com Canguçu, com Pinheiro Machado, né? Então, a gente se sente muito feliz e muito acolhidos aqui, porque a gente tem a liberdade de trabalhar e são os sindicatos que vão para frente e que a gente consegue desenvolver o nosso trabalho com tranquilidade aqui. E também vamos também parabenizar os funcionários do sindicato, né? Que são bastantes aqui, a nossa companheira Vera, né? Que trabalha aqui com nós, os outros companheiros também. Então, a gente só tem a agradecer e parabenizar o sindicato por essa iniciativa. Parabéns. Eu queria convidar o Vinícius para que, em nome também do nosso ex-presidente, saudoso Geraldo, pudesse trazer algumas palavras. Ele que é nosso prefeito hoje, aqui em Canguçu. Bom, André, primeiro reforçar o agradecimento por esse convite, por estar aqui presente. Eu acho que esse ato ele vai simbolizar, ele é um ato simbólico de reconhecimento, mas ele vai simbolizar uma situação muito importante. O senhorinha falava aqui e eu aprendi uma coisa com o vô. Na verdade, o que a gente recebe de mais precioso na vida da gente é quando a gente nasce, é o nome da gente. E a gente tem que ter, ao longo da nossa vida, uma lisura para, inclusive, valorizar o que todos aqueles que vieram antes da gente fizeram para que a gente estivesse na condição hoje. No meu caso, hoje eu estou de prefeito,
não é simplesmente porque eu fiz um monte de voto. É porque eu tive uma história anterior a mim, de várias pessoas, e como tu falou, a gente não faz nada sozinho. Quando tu teve presidente, tu acaba aparecendo mais porque tu está ali representando a simbologia do sindicato. Eu, como prefeito, estou representando a estrutura da prefeitura, mas se não é a equipe que está lá trabalhando enquanto eu posso estar aqui, as coisas não acontecem. E isso vale para o sindicato também. Isso vale para o sindicato porque, durante toda a sua história, o sindicato manteve a respeitabilidade do seu trabalho, a seriedade, o reconhecimento para com os agricultores. A gente tem aqui um trabalho sério que não ocorre em todas as instituições. E é por isso que o sindicato continua sendo essa estrutura tão forte, tão representativa e tão importante e tão reconhecida, André. E a gente que está hoje exercendo, no caso tu, da presidência do sindicato, eu, Fininho, junto contigo, na questão da administração municipal, a Miriam lá na gestão do nosso Hospital de Caridade de Canguçu, a gente tem que ter esse compromisso de fazer com que essas entidades elas possam manter essa seriedade para que elas possam seguir representando o interesse, no caso aqui, dos nossos pequenos agricultores. Então, agradecer o convite, mais uma vez, aqui por estar aqui presente. Isso mostra também que, na verdade, a vida da gente é isso, Alexandre. A gente vai dando a nossa parcela de contribuição, muitas pessoas vão passando, iniciou lá com o seu Frederico Zanetti, o presidente de fundação, depois o vô foi o primeiro presidente eleito, e se deu uma sequência de vários presidentes no sindicato, e cada um, senhorinha, deu a sua parcela de contribuição junto com a sua diretoria, junto com seus associados, como o André está falando aqui. É assim na prefeitura, é assim no hospital, é assim na vida da gente. Se nós olharmos aqui os agricultores e chegarem na propriedade rural de cada um de vocês, boa parte de vocês vão se lembrar que lá atrás, talvez, vocês tinham um galpão de madeira. Talvez ao longo dos anos com o trabalho vocês conseguiram melhorar para a alvenaria. Alguns ainda estão trabalhando para melhorar para a alvenaria. A vida é assim. O sindicato iniciou com um espaço, quando se tinha a semente de milho aqui, era só essa parte logo que desce da escada, depois se ampliou mais para a esquerda, depois se fez o outro prédio, e é assim. A gente vai construindo os processos, vai dando a nossa parcela de contribuição para que as coisas sigam avançando. Não é fácil? Não é fácil. A gente se constrói programas de lutas como o Banco da Terra, que ao longo do tempo se esvaziam. Aí retoma o crédito fundiário com o Terra Brasil, a gente conseguiu até o ano passado liberar, acho que 18 ou 19 escrituras aqui no município. Agora está paralisado, tem mais 19 esperando aqui na superintendência para ser liberado. Mas a gente tem que seguir persistindo, tem que seguir lutando, enfrentando esses desafios e essas dificuldades. Então, parabéns ao sindicato, parabéns, André, por, junto com a tua equipe, poder estar fazendo esse momento aí de reconhecimento a essas pessoas que, na verdade, vieram antes da gente. Eu cheguei na prefeitura, eu não cheguei... Acho que isso é a pior receita. Se eu tivesse chegado na prefeitura achado que eu era a solução prática para tudo e que os outros que me antecederam não fizeram nada, talvez eu não teria sido prefeito reeleito. Eu sempre reconheci o que os outros fizeram, aproveitei tudo de bom que os outros fizeram, corrigi algumas coisas que, ao meu ver, deveriam ser de outra forma, do mesmo jeito que o próximo prefeito vai fazer a nova avaliação e que se faça isso, que aproveite o que tem de bom, mas que corrija aquilo que precisa ser corrigido. Então, que a gente possa seguir com esse exemplo que o sindicato dá, poder estar inspirando a nossa comunidade, porque ele é realmente um exemplo que é positivo do nosso município e é orgulho de Canguçu e dos canguçuenses. Parabéns, André, e obrigado pela oportunidade. Muito bem. Seu Nilson, queriam... Tá bem. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, eu fui citado várias vezes pelo colega Zé Carlos, mas é pura bondade dele, né, porque quem viajou mais realmente fui eu com ele, não para ensinar, mas para aprender, inclusive para saber a dificuldade de alguém que às vezes a gente, se não está no momento, não sabe. E realmente foi trazendo algumas palavras que ele trouxe. Agora, uma outra coisa, aprendendo sempre. Eu digo aqui em qualquer lugar, não é para puxar o saco dos pegorários, mas ninguém viajou mais nos últimos anos
com o Geraldo Pegoraro, a não ser eu, ou que teve mais contato com o Geraldo, né? Sempre aprendendo, Zé Carlos, sempre aprendendo. E com muita humildade, isso é verdade. Continua hoje, Joel. Quero cumprimentar também, né, o nosso presidente da FETAG, né? Hoje o André, numa situação muito indesejada, com certeza, né? Mas o mundo é assim. Hoje nós estamos aqui numa festividade, amanhã nós poderemos estar em outro lugar, numa outra situação normal que acontece, aceitável ou não, né? Mas isso a gente sempre vai aprendendo e às vezes criticado também. E eu me lembro, Joel, o Joel sabe disso também, talvez não partiu de você, mas nós, barba branca, cabelo branco, nós já fomos muito criticados. Né? O São Lourenço também, né? Está na hora da velharada sair fora. Gente, isso é uma ideia muito infeliz. E é muito infeliz pensar que os jovens não têm direito, não têm condições. Né? Porque nada melhor do que juntar a experiência com a força de trabalho que o jovem tem. Nós também fomos jovens de uma vez. Então isso nos doeu bastante na época. E isso aí passou, né? Porque isso que o Zé fala, né? Eu não me lembro de eu ter mandado tu baixar a luz, né? Tu imagina? Agora vê se não é uma coisa importante. Mas vê se não é uma coisa importante. O cara vem lá na frente, dali a pouco até atravessa o carro, né? Não sei o quê, né? Né? Então, olha, é uma caminhada, como eu disse, né? E no nosso amigo, né? Eu, e como qualquer um de nós aqui, sente um vazio, embora natural pela natureza, né? A ausência do Pedradão. Começou com o seu Geraldo, né? E assim vai, e assim alguém um dia sentirá a nossa, acredito, né? Os comentários não importam. E eu quero dizer para os jovens, né? Não existe mais essa questão de tem que sair fora, tem que dar lugar para os jovens. O jovem tem que se preparar para conquistar o seu lugar, e ele vai conquistar. Né? Uma coisa também, né? Nosso pessoal da contabilidade da Felcom, né? Tá sempre Alceu. Ele também era duro, até com nós, né? Dá uma sacudida nas orelhas, né? Mas era pro bem. A gente não apanhava de vara quando era guri. Eu apanhava depois nos meus filhos, o neto, enfim, Deus o livre. Ninguém toca mais. Não sei se são mais civilizados, né? O quê? Né? Né, gente? Mas aí, para não levar muito tempo, parabéns, André, né? Hoje vocês têm aí seu Zé, que já tinha saído. O Zé foi recambiado, né, Zé? Para ter um pouco de esteio, né, também, né? Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Tudo que foi falado aqui, tudo que eu estou dizendo, tudo que o Zé está falando, não haverá no mundo uma borracha para pagar. Agora, também por outro lado, a meninada, os jovens, não tenho inveja porque eu fui também, não faltará lápis para que vocês continuem escrevendo uma nova história. Parabéns, André, parabéns. Eu me emociono até porque a gente, né, Maribel também aí a nossa representante, né, eu me emociono porque para quem se mudou de bicicleta com uma trouxinha lá atrás para a casa da esposa lá na época, de longe. E eu digo às vezes, me aceitaram quem mandou. E os associados hoje, para todos nós, né, Derli, nosso coordenador, né?
Me aceitaram, os associados nos aceitaram, quem mandou? Obrigado. Abraço. Joel, não sei se quer fazer uma colocação. Tem que fazer, né? Bom, pessoal, acho que o que tem aqui atrás dessas bandeiras é mais que uma fotografia. Aqui está a história. Está a história do nosso movimento sindical, do nosso sindicato, né? Do nosso sindicato, mas do nosso movimento sindical como um todo. Acho que depois que o Zé Carlos falou, e ele contou um pouco da história, não precisa nem nós falar, né? E da emoção que tu trouxe aí, acho que essa é a verdadeira. O Vinícius e o Alexandre, pai de vocês também, assim como o Zé Carlos, foi diretor da FETAC, né? Então acho que fizeram um trabalho muito importante, né? Mas eu dizia que aqui atrás, como o Zé Carlos falou, tem muito mais que uma foto. Aqui tem dias e noites sem dormir, dias e noites de caminhada, de viagem, 50 e poucos dias dentro do INSS, seu Nilson, né? E muitas alegrias, mas também muitas tristezas. Muito choro, muito sacrifício. Vocês imaginem quem começou o sindicato aqui, não é hoje que o André tem isso aqui para mandar mensagem, tem a rádio, tem o telefone, tem o carro. O Zé Carlos falava que na época dele tinha uma Kombi, né? Mas lá no começo era cavalo, né? Era de bicicleta, né? Então, olha a dificuldade que essas pessoas tiveram ao longo do seu trabalho para fazer este sindicato chegar hoje aonde chegou. E acho que é isso que o Vinícius disse. Cada um fez aquilo que melhor podia fazer na sua época. E hoje nós temos a grandeza que nós temos o sindicato aqui, né? Porque todos fizeram a sua parte. Não só os presidentes, mas as equipes que estavam junto com ele, a diretoria, que hoje está aqui junto com o André também, os funcionários que já passaram por esses sindicatos, que estão aqui, os colegas das regionais, né? Eu, quando iniciei no movimento sindical, que eu iniciei lá em Cachoeira e fui para a nossa regional Santa Cruz, e os alemão lá não sei como é que deixaram, o seu Osvino, o Ettig e o Elemar e o seu José Vasconcelos já me botaram de coordenador da regional. E eu cheguei lá na FETAG e eu não sabia nem o que eu fazia, eu era um guri, né? Aí encontrava lá quem? O Nilson, senhorinha, o seu lá de Caral, o seu Orquiz, e eu chegava para eles, quando o bicho apertava, eu perguntava, onde é que nós vamos agora? Né? Para saber com quem já estava uma experiência maior, quem tinha o conhecimento, isso que o Nilson disse aqui. Nós não precisamos brigar os mais experientes com os mais novos. Tem lugar para todos. E os mais novos têm que ter a humildade de que a gente precisa aprender com os mais experientes. É assim que a gente vai errar menos, né? É aprendendo e é uns abrindo espaço para os outros. O Pedro Adão foi, né? A sorte que tinha gente aqui para tocar. Se ele não tem gente mais nova para tocar, quando vê, vai todo mundo e nós não temos gente preparada para estar nos lugares. Então nós precisamos ter, assim como todos os sindicatos estão fazendo. Na nossa direção, nós não entendemos isso, Nilson, de que os mais velhos têm que dar espaço. Não, nós já tiramos os mais velhos de dentro do sindicato, que botamos bem mais novos e ficou pior, né? Acho que o diretor que está dentro de uma entidade, ele tem que ter sempre a grandeza daquilo que o senhor disse, de estar aprendendo e de estar inovando. Enquanto ele estiver fazendo isso, ele está apto a ficar, né? E eu acho que esses aqui que estão aqui, eles fizeram a sua diferença. E eu venho aqui em nome da nossa FETAG, né, Maribel? Toda a nossa diretoria e dos outros sindicatos, parabenizar vocês, André, por esse reconhecimento. Isso aqui, vocês imortalizam a história do sindicato através dos presidentes. Mas por trás dos presidentes tiveram muito mais gente fazendo o trabalho do dia a dia e conduzindo esse sindicato para o que ele é hoje. Então, parabéns a vocês por essa iniciativa de valorização. Parabéns à história, Ciane, de cada um de vocês que trabalhou para que esse sindicato continue sendo o sindicato maior da nossa federação e que você, André, e a tua equipe possa continuar esse legado, né? E que aqueles que foram, que já não estão mais entre nós, mas eles... Aqui está a história deles. Aqui, através dessa foto, eles vão ser imortalizados como as lideranças do movimento sindical. A história da agricultura familiar, ela passa por essas grandes lideranças. Se não tem liderança, nós não conseguimos avançar. Precisa ter lideranças e liderança forte em todos os setores. E graças a Deus, nosso movimento sindical cria
lideranças a cada momento, vai criando as lideranças e eles fazem esse trabalho belíssimo que tem um exemplo aqui no nosso sindicato. Parabéns a todos os nossos ex-presidentes, a todos os diretores, parabéns às famílias, como diz o senhorinha, que é as mais prejudicadas quando tem um... Porque o senhorinha ocupou a presidência do sindicato, mas a família dele ocupou junto. Né, porque ele ficou sem ele em casa e tem que fazer o trabalho que ele fazia em casa. Então, parabéns aos familiares também de todos os nossos diretores, dos que estão hoje, que aceitam que os nossos dirigentes sindicais continuem fazendo a diferença no movimento sindical. Parabéns a todos os nossos ex-presidentes, parabéns aos diretores, parabéns a ti e à diretoria por essa iniciativa. Obrigado, Joel, obrigado a todos. E agora eu queria convidar o Joel, o Vinícius, a Maribel, o Senhorinha, para que juntos a gente pudesse descerrar aqui as bandeiras, né, que estrategicamente mostram 2 momentos, Joel, da nossa história, quando éramos trabalhadores rurais e precisamos partir para a agricultura familiar. Então, é um momento muito importante, Vinícius. Eu te convido para, junto conosco. Acho que nós não derrubamos. Eu vou te segurar dos cabelos. Esse me ajudou muito. Eu não sei vocês, pessoal, mas é difícil me emocionar. E isso aqui marca. É muito marcante. Quando a gente vê essas histórias contadas por essas fotos, quando a gente vê tudo que se conquistou, quando saiu do cavalo, Vinícius, e chegar onde chegou hoje, não tem como. Faltam palavras, gente. Então, eu só tenho a agradecer a todos, agradecer ao seu José por ser o nosso esteio, que estava a Suzy, que está chegando, uma jovem, o Delair, que está aqui dentro, né? Agradecer os colegas, diretores que nos dão esse apoio, agradecer a administração municipal, que está sempre nos ajudando também, agradecer vocês, Luciano. Então, gratidão a todos, seu Nilson, Derli, todos vocês, Júlio, nosso parceiro, Brose, nossos colegas de diretoria, o Vilmar também, a Patrícia que estava aqui. Então, agradecer a todos, gratidão, e que possamos seguir unidos, levando adiante o trabalho na defesa dessa categoria, na defesa dessas pessoas, desses homens e mulheres que estão agora, Vinícius, lá no sol, fazendo a colheita do tabaco, preocupados com a estiagem, a lavoura de soja, fininho, a lavoura de milho, então que a gente possa sempre honrá-los. E a melhor forma que tem de honrá-los é seguir trabalhando, né, e reconhecendo o trabalho de quem já passou. E podem contar todos os agricultores de Canguçu, todos os agricultores da região, todas as pessoas da região. Contem com esse sindicato, contem com estas pessoas. Talvez não com o André, mas com a Suzy, com o Zé, com o Delair, com a Franciele, que representa nossos colaboradores aqui também, com a Vera, nossa funcionária, colaboradora mais antiga. E, pessoal, em cima das nossas costas está uma grande obrigação. Então vamos honrá-los. Obrigado a todos. Obrigado, João. Obrigado. Muito bem, então aí tivemos nesse ato, no descerramento aí da placa, da cortina, dos ex-presidentes, e no momento em que a gente mostra algumas raridades. Temos aqui guardado aí o Congresso Debate Cooperativismo, a carteirinhas xerocadas de associados do sindicato, um pouco da história. Essa aqui era uma agenda de telefone, então aqui tinha uma agenda de telefone, né? Seu Dias, essa agenda o senhor chegou a usar ela, não? Eu cheguei a usar. Quando eu cheguei aqui, estava na minha mesa aí para mim fazer as ligações em 2007, né? Ainda nós usávamos isso aí. Tem muitos telefones, ainda era o 252, não. Era 252, não, 3252, né? E ali seria uma das primeiras carteiras de associados? Sim, sim. Carteira de associado antiga, né? Diplomas também, o sindicato, um relógio, tudo um pouco da história do sindicato, né? E aquela foto lá em cima, lá, de quem seria aquela foto lá?
Pela foto, só olhando, não estou lembrando agora no momento, né? Ou seja, aquele telefone também, ali eu usei ele, né? O telefone que estava na minha mesa era esse, depois mandei arrumar, depois aí não teve mais conserto, né? Para descarga. Ficou pro museu, como você diz, né? Foi para o museu, né? Exatamente. Né? Muito bem. Aqui, eu vou pedir para a Aline chegar por aqui, para a gente poder... Opa, e aí? Chegamos aqui e ver algumas fotos que também fazem parte, né? Fazem parte da história, né, do sindicato, que nós temos ali a primeira festa municipal dos trabalhadores rurais de Canguçu, 27 de maio de 1973. E aqui, mais fotos da participação, as bandas, né? São fotos aqui com um estacionamento, né? Naquela época, tudo no dia 27 de maio de 1973. E a gente pode ver quantas raridades nós temos aqui de veículos, né? Que hoje não são a quantidade de veículos, estacionamento, pessoal participando. Primeira festa municipal dos trabalhadores rurais de Canguçu. Então, um pouco da história, um pouquinho de tudo isso aí, que a gente viveu junto hoje aqui no Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Canguçu. Seu Nilson Lueck, né, que eu ia conversar, ele já, né... tá aqui nas minhas costas, né? Tá aqui nas minhas costas, né? E como é bom a gente, quando conhece as pessoas, né? E a gente acha que a gente sabe quase tudo. Em umas reuniões como essa, a gente acaba sabendo de mais particularidades, né, de cada uma das pessoas. Essa história da bicicleta, eu já sabia, né? Que o senhor ia de bicicleta para visitar a namorada, né? Mas tem outras peculiaridades de ir para Porto Alegre, ensinar as pessoas. Isso é legal, né? São as experiências que eu comentei há pouco, né, Geraldo? E antes de eu falar qualquer outra coisa, vocês me desculpem, porque a imprensa é a parte fundamental, porque ela divulga. E eu acabei depois esquecendo aqui dos amigos que a gente se conhece há tantos anos e sabe da nossa amizade. Sim. Mas realmente, o que o Zeca falou, de que eu teria ensinado, é porque alguém me ensinou isso e eu só repassei porque eu senti a dificuldade dele e por ali fui aprendendo também a minha dificuldade, né? E é isso que eu fico feliz da vida, porque hoje nós estamos aqui em final de carreira, é evidente, ninguém é eterno, né? Sim. A sua vida toda, ela, né, que a gente sabe de várias histórias, a gente conversa bastante, né, senhor Nilson? É uma vida dedicada sempre à luta da sociedade, à luta de sindicalismo, à luta de cooperativa, né? Olha, eu tenho que concordar contigo. É dessa forma que eu, com muita honra, eu estou ocupando um espaço que logo, logo terá fim, né? Porque ninguém é eterno em lugar nenhum. Mas é pelo envolvimento e também da onde eu vim, na verdade, que eu sinto a dificuldade das pessoas, né? A mesma dificuldade que eu sentia lá, né, quando a roupa era saco de farinha, saco de açúcar que a minha mãe tingia, né? Então, aquelas de botar na água quente e ainda deixar ferver ou não? Aquela mesmo, tinha umas latinhas de tinta, né? E às vezes, para agradar um pouco, olha, aqui tem uma etiqueta, aqui, ó, tá vendo aqui? Isso aqui vale mais do que essa camisa tua, né? Então lá faziam também, amarravam um cordãozinho e ainda as camisas saíam cheias de bolinha, né? Porque o branco ali a tinta não pegava. Né? Já era a tecnologia daquela época, né? É tecnologia que foi avançando, né? Agora, hoje, você paga mais pela marca do que pelo produto, né? Sapato, por exemplo, tu ganhava um sapato depois de 9, 10 anos. Antes não. Para que sapato? O tamanco ia lá. Não, é tamanco, né? Chinelo, nem chinelo de dedo não tinha, né? Mas o sapato... Só que ele era comprado sempre um número maior e com uma bucha de papel ou de pano na ponta, porque o pé crescia dentro de 2, 3 anos, ele chegava na bitola lá, né?
Alguém acha que a gente faz sensacionalismo. Mas aí eu sou obrigado a concordar com o senhor que eu passei por isso, né? Ganhar um tênis, nem pensar, a roupa é aquela medida da cintura e o comprimento da perna. E aí se comprava roupa, não era assim? Eu acho graça porque você é jovem em relação a nós. Imagina nós, né? Sim. Aí com 15, 16 anos, nós vivíamos caçando priá nos banhados, domingo e feriado, né? Hoje... Esperando, botava o cachorro, achava uma pedra para sair na toquinha ali, com o bodoque batado a prear para passear. É verdade, né? Isso aí não nos rebaixa, isso nos enaltece, né? Pela evolução que nós contribuímos para que ela acontecesse. Certo ou errado, porque tem alguma coisa que é errado. Né? Porque hoje tu tem que trabalhar 10 vezes mais para manter muitas vezes o que não é o material, é para manter a marca, para manter a grife, para mais essas coisas. Agora, a sociedade foi para esse lado e nós aceitamos isso. O povo aceitou, né? E foi indo. Hoje, eu não quero nem fazer comparação, porque, na verdade, eu fiz de conta que eu fui músico há uns 20 anos, a banda, né? Cada um pegava o seu instrumento, entrava num salão, abria caixa, cada um com o seu, e saía tocando. Hoje, precisa um caminhão, já um caminhãozinho, quase tem que pegar um truque. Tudo bem, a sociedade exigiu isso e o outro lado aceitou, né? Então, aí não é crítica, eu estou só fazendo uma comparação. Só que é o seguinte, todos nós da época, a gente também atingiu o objetivo, né, da nossa vida, né? Namorar, casar, gerar filhos, hoje netos, enfim, né? E estamos aí contribuindo também com todo. Como eu disse aqui no momento do encerramento, não haverá borracha que apague essa história. Agora, não faltará lápis para os jovens, que nós acreditamos nos jovens, né, para escrever a sua nova história. Muito bem, senhor Nilson, te agradecer demais, sempre uma alegria muito grande poder encontrar um amigo, né? E a gente relembrar, gosto muito de conversar com o amigo, sei que o amigo também a gente tem uma... E eu estou viajando de novo, vou fazer aquela receita que o senhor me deu lá. Vou pegar aquela charaninha, vou achar o velho do Rio lá, né? Lá no Mato Grosso. Lá. Vai lá pro Pantanal. Que legal, é muito bom. O senhor me disse que tem um velho do Rio lá, que sabe das coisas todas, né? Tem. Aí ele sabe quando a piranha, dentro de 30 segundos, já comeu a isca na pescaria. Né? É um lugar assim totalmente sossegado, por um lado, né? Mas depois de a gente ir muitas vezes, a gente até aborrece, né? Porque é melhor pescar. Eu no meu caso, né? Eu fico aí pescando lambari na Sanga, que é a minha origem aqui. Mas eu já fui vice-campeão numa pescaria, numa cruzada dessa, peguei um tucunaré lá, né? Pesou 24 quilos, acho. Não é fácil. Vice-campeão, vice-campeão daquela expedição, sim. Porque sempre se vai com uma equipe, né? Assim, amigos. Isso. No caso nosso é do Sicredi. Então fomos para lá e aí fizemos uma boa pescaria. Coisa boa. Seu Nilson, muito obrigado sempre por nos conversar conosco, estamos sempre à disposição e até a próxima oportunidade, que a gente não falta para a gente se encontrar por aí. Eu agradeço o Geraldo também e a Aline, né? Há pouco eu falei baixinho, domingo, né? Assim, a gente tem que dar uma descansada um certo momento, né? Porque a gente tem que trabalhar também. Sim, claro. Domingo, é para passear, mas durante a gente também tem que pegar para não deixar as coisas cair, né? Exatamente. Tá, Geraldo, reconhecido o trabalho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E assim nós concluímos então o nosso trabalho sempre com esse grande amigo que a gente tem, né? Sei que de vez em quando ele manda aquele mensagem pra gente, estou aqui, estou em casa, estou com a patroa, né? Estou com a patroa, ainda continua morando no mesmo lugar lá ainda, não? Sempre aqui, o distrito é Rincão da Cruz, mas a minha terra é do lado, só atravessa o arroio e é colônia municipal. Isso. Ali no mesmo...
e que foi conquistado, graças a isso que você falou também, essa amizade que eu tive, porque para quem se mudou de bicicleta com trouxinha no bagageiro, como ia alavancar uma propriedade? Os troncos velhos, vamos dizer, que lá estavam, porque não tinha financiamento, não tinha crédito para bancar alguma coisa. E eu não vou nomear as pessoas aqui, porque posso esquecer um ou outro. Diz, não, compra, porque naquele tempo o dinheiro era guardado em casa, de uma outra forma. Compra que eu te ajudo. Se não tem, a gente se emociona só no pensar. Sem dúvida, imagina naquela época. Tudo de bom, senhor Deus. Obrigado mesmo. Com as imagens da Aline, eu, Geraldo Annenberg, com essa figura estimável que a gente sempre tem, que se encontra aqui, encerramos nosso trabalho direto aqui do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares de Canguçu.